Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 6. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 268. Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. A pena é agravada, agravação de pena 1, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária para si ou para outrem. 2. Se o incêndio é a. em casa habitada ou destinada à habitação, b. em edifício público ou qualquer construção destinada a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, c. em navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, d. em estação ferroviária, rodoviária, aeródromo ou construção portuária, e. em estaleiro, fábrica ou oficina, f. em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, g. em poço petrolífero ou galeria de mineração, h. em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Parágrafo 2º. Se culposo incêndio culposo pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 269. Causar ou tentar causar explosão, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade ou o patrimônio de outrem, pena reclusão, até 4 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada é dinamite ou outra de efeitos análogos, pena reclusão, de 3 a 8 anos. Agravação de pena. Parágrafo 2º. A pena é agravada se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, número 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Parágrafo 3º. Se a explosão é causada pelo desencadeamento de energia nuclear, pena reclusão, de 5 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 4º. No caso de culpa, se a explosão é causada por dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é detenção, de 6 meses a 2 anos, se é causada pelo desencadeamento de energia nuclear, detenção de 3 a 10 anos, nos demais casos, detenção de 3 meses a 1 ano. Emprego de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 270. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração militar, usando de gás tóxico ou asfixiante ou prejudicial de qualquer modo à incolumidade da pessoa ou da coisa, pena reclusão, até 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Abuso de radiação. Artigo 271. Expor a perigo a vida ou a integridade física de outrem, em lugar sujeito à administração militar, pelo abuso de radiação ionizante ou de substância radioativa, pena reclusão, até 4 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Inundação. Artigo 272. Causar inundação, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena reclusão, de 3 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Perigo de inundação. Artigo 273. Remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração militar, pena reclusão, de 2 a 4 anos. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 274. Causar desabamento ou desmoronamento, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena reclusão, até 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único.
Se o crime é culposo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro. Artigo 275. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza, pena, reclusão, de 3 a 6 anos. Fatos que exponha a perigo o aparelhamento militar. Artigo 276. Praticar qualquer dos fatos previstos nos artigos anteriores deste capítulo, expondo a perigo, embora em lugar não sujeito à administração militar navio, aeronave, material ou engenho de guerra motomecanizado ou não, ainda que em construção ou fabricação, destinados às Forças Armadas, ou instalações especialmente a serviço delas, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Artigo 277. Se do crime doloso de perigo comum resulta, além da vontade do agente, lesão grave, a pena é aumentada de metade, se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade, se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de epizootia ou praga vegetal. Artigo 278. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar, em lugar sob administração militar, pena, reclusão, até 3 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, até 6 meses. Embriaguez ao volante. Artigo 279. Dirigir veículo motorizado, sob administração militar na via pública, encontrando-se em estado de embriaguez, por bebida alcoólica, ou qualquer outro inebriante, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Perigo resultante de violação de regra de trânsito. Artigo 280. Violar regra de regulamento de trânsito, dirigindo veículo sob administração militar, expondo a efetivo e grave perigo à incolumidade de outrem, pena detenção, até 6 meses. Fuga após acidente de trânsito. Artigo 281. Causar, na direção de veículo motorizado, sob administração militar, ainda que sem culpa, acidente de trânsito, de que resulte dano pessoal, e, em seguida, afastar-se do local, sem prestar socorro à vítima que dele necessite, pena detenção, de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das cominadas nos artigos 206 e 210. Isenção de prisão em flagrante. Parágrafo único. Se o agente se abstém de fugir e, na medida que as circunstâncias o permitam, presta ou providencia para seja prestado socorro à vítima, fica isento de prisão em flagrante. Capítulo 2. Dos crimes contra os meios de transporte de comunicação. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 282. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, sob administração ou requisição militar emanada de ordem legal. 1. Danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. 2. Colocando obstáculo na linha. 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento dos meios de comunicação. 4. Praticando qualquer outro ato de que possa resultar desastre, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Desastre efetivo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se o agente quis causar o desastre ou assumiu o risco de produzi-lo, pena, reclusão, de 4 a 15 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, ocorrendo desastre, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos.
Conceito de estrada de ferro. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra transporte. Artigo 283. Expor a perigo a aeronave, ou navio próprio ou alheio, sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, ou em lugar sujeito à administração militar, bem como praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea, marítima, fluvial ou lacustre sob administração, guarda ou proteção militar, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Superveniência de sinistro. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe do navio, ou a queda ou destruição da aeronave, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Atentado contra viatura ou outro meio de transporte. Artigo 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, pena reclusão, até 3 anos. Desastre efetivo. 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é a reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena detenção, até 1 ano. Formas qualificadas pelo resultado. Artigo 285. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 282 a 284, no caso de desastre ou sinistro, resulta a morte de alguém, aplica-se o disposto no artigo 277. Arremesso de projétil. Artigo 286. Arremessar projétil contra veículo militar, em movimento, destinado a transporte por terra, por água ou pelo ar, pena detenção, até 6 meses. Forma qualificada pelo resultado. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, se resulta morte, a pena é a do homicídio culposo, aumentada de 1/3. Atentado contra serviço de utilidade militar. Artigo 287. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou acesso, ou qualquer outro de utilidade, em edifício ou outro lugar sujeito à administração militar, pena reclusão, até 5 anos. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 até metade, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento do serviço. Interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação. Artigo 288. Interromper, perturbar ou dificultar serviço telegráfico, telefônico, telemétrico, de televisão, telepercepção, sinalização, ou outro meio de comunicação militar, ou impedir ou dificultar a sua instalação em lugar sujeito à administração militar, ou desde que para esta seja de interesse qualquer daqueles serviços ou meios, pena detenção, de 1 a 3 anos, aumento de pena. Artigo 289. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena será agravada, se forem cometidos em ocasião de calamidade pública. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Artigo 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma consumo ou substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena reclusão, até 5 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar.
O militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar. 2. O militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo 3. Quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em serviço, ou em manobras ou exercício. Forma qualificada. Parágrafo 2º. Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Parágrafo 3º. Na mesma pena incorre o militar que se apresentar para o serviço sob o efeito de substância entorpecente. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se as condutas descritas no caput deste artigo são cometidas por militar em serviço. Parágrafo 5º. Tratando-se de tráfico de drogas, a pena será de reclusão de 5 a 15 anos. Receita ilegal. Artigo 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que é necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar sujeitos à administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo único. Na mesma pena incorre: 1. O militar ou o servidor público que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, em laboratório, em consultório, em gabinete ou em depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular. 2. Quem subtrai substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou dela se apropria, em lugar sujeito à administração militar, sem prejuízo da pena decorrente da subtração ou apropriação indébita. 3. Quem induz ou instiga militar em serviço ou em manobras ou exercício a usar substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 4. Quem contribui, de qualquer forma, para incentivar ou difundir o uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em cartéis, navios, arsenais, estabelecimentos industriais, alojamentos, escolas, colégios ou outros quaisquer estabelecimentos ou lugares sujeitos à administração militar, bem como entre militares que estejam em serviço, ou o desempenhem em missão para a qual tenham recebido ordem superior, ou tenham sido legalmente requisitados. Epidemia. Artigo 292. Causar epidemia, em lugar sujeito à administração militar, mediante propagação de germes patogênicos, pena reclusão, de 5 a 15 anos. Forma qualificada. Primeiro. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Modalidade culposa. Segundo. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos. Envenenamento com perigo extensivo. Artigo 293. Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal, expondo a perigo a saúde de militares em manobras ou exercício, ou de indefinido número de pessoas, em lugar sujeito à administração militar, pena reclusão, de 5 a 15 anos. Caso assimilado. Primeiro. Está sujeito à mesma pena quem em lugar sujeito à administração militar, entrega a consumo, ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, água ou substância envenenada. Forma qualificada. Segundo. Se resulta a morte de alguém, pena reclusão, de 15 a 30 anos. Modalidade culposa. Terceiro. Se o crime é culposo, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Artigo 294.
corromper ou poluir água potável de uso de quartel, fortaleza, unidade, navio, aeronave ou estabelecimento militar, ou de tropa em manobras ou exercício, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Fornecimento de substância nociva. Artigo 295. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal corrompida, adulterada ou falsificada, tornada, assim, nociva à saúde, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 296. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal alterada, reduzindo, assim, o seu valor nutritivo ou terapêutico, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, até 6 meses. Omissão de notificação de doença. Artigo 297. Deixar o médico militar, no exercício da função, de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos.